Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui. Vocês que sempre estão compartilhando, interagindo, mandando para os amigos, falando do nosso canal, espalhando esse conteúdo pelas redes sociais. Bom, hoje nós vamos responder uma pergunta muito interessante, uma pergunta acerca do ser como criança. O que Jesus queria dizer com isso? Se você quiser mandar a sua pergunta também para mim, é só enviar aí para o Instagram que está aparecendo aí embaixo. Eu vou colocar você aqui no canal participando junto comigo, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar. Olá, pastor. Tem uma pergunta aqui. Estava lendo Mateus 18. Ali Jesus nos fala que nós devemos ser como crianças. Isso que eu não consegui entender. O que ele quis dizer quanto a isso? Sermos como crianças. Nós temos que ser como crianças. Ele quis nos dizer que nós devemos amar como ela me ama, nós devemos respeitar a Deus, nosso Pai, como ela respeita o Pai dela. Isso que eu não estou conseguindo entender. Ele quis nos dizer que nós devemos seguir os mandamentos de Deus, amar a Deus, tudo bem. Agora, me explica, eu não estou conseguindo entender. Por favor, fala sério, pastor. Me diga. Muito bem, essa é uma passagem muito interessante, com um contexto assim fantástico. Mateus capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, olha, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? Então, a pergunta dos discípulos é uma pergunta curiosa, né? Eles queriam saber quem era o maior, o mais importante, né? Aquele que tem o maior status ali no céu. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome, uma criança tal como esta, a mim me recebe. Olha que coisa linda. Os discípulos estavam querendo saber quem era o maior, quem era o mais importante, quem era o mais proeminente no reino dos céus. E Jesus toma uma criança, coloca no meio dos discípulos e diz, está aqui. Vocês querem saber quem é o maior, o mais importante, o proeminente, o top das galáxias, não é? Pois é, está aqui esta criança. Há duas palavrinhas aqui no verso 3 e verso 4 que me chamam a atenção. Jesus disse, se não vos converterdes e não vos tornardes como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. E no verso 4 Jesus diz, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança. Então, Jesus está falando de conversão. Jesus está falando de humildade. Então, o que Jesus quis dizer com isso? De ser como criança? Claro, Jesus não está dizendo para você ser infantil, no sentido de ficar fazendo bobagens. Você é um adulto com atitudes de criança. Não é disso que Jesus está falando. O próprio texto se explica. Jesus diz que você precisa, todos nós precisamos, passar por uma conversão. E essa conversão de adulto em criança seria em que aspecto? Humildade. Se não vos converterdes como esta criança, mas como assim? Me tornar como criança? Como assim? Aí Jesus diz no verso 4, se não vos tornardes humildes, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Portanto, o texto está falando de humildade, a conversão, esta conversão que Jesus está falando de um adulto em tornar-se como criança, é ele tornar-se humilde. Mas como assim, pastor? Que humildade é essa? A criança, geralmente é pura. Toda criança, ela traz assim a pureza em seu coração. Observe duas crianças ou mais brincando ali, ali fora da casa, na rua, enfim. Daqui a pouco vem uma chorando. Oh, minha mãe, oh, meu pai, ele me bateu, ou me empurrou, ou fez alguma coisa. E aí o pai vai lá e chama, vem aqui, peça desculpa ao seu irmão, ou ao seu primo, ou ao seu coleguinha, vá lá, diga aí desculpa, ele me desculpe. Na mesma hora ele desculpa. 2 minutos depois lá estão os dois brincando, correndo, pulando. Daqui a pouco vem chorando de novo. Mas a criança é assim, ela perdoa fácil, ela tem um coração puro, ela é humilde, ela não é arrogante. Sabe, nós adultos precisamos aprender muito com as crianças.
Porque o céu não é lugar de gente arrogante. O céu não é lugar de gente prepotente. O céu não é lugar de gente orgulhosa e egoísta. No céu não vai entrar aquele tipo de pessoa que diz assim: ah, pastor, comigo é assim. Falou, vai ter que ouvir. Não leva o desaforo para casa. Tem muita gente que vai estar levando desaforo para o inferno, porque no céu não entra quem não leva desaforo para casa. Eu não estou falando com isso que você tem que ser bobo, que você tem que ser subserviente sempre, que você tem que baixar a cabeça para todo tipo de opressão que fazem contra você. Não é disso que a gente está falando. Mas eu estou falando que nós, como cristãos, precisamos ser humildes. Há pessoas que, por muito pouco, perdem a amizade, perde o encanto. Há pessoas que, por muito pouco, destroem uma amizade duradoura, de anos. Pisou no meu pé, falou, vai ter que ouvir. Sabe, às vezes a gente não para. Vem cá, por que você falou isso? O que você queria dizer mesmo? Às vezes uma falta de comunicação que poderia ter sido resolvido, um problema grande que poderia ter sido resolvido com poucas palavras. Mas nós somos ferinos, nós queremos ir lá e resolver, eu falo mesmo. Na vida a gente precisa engolir alguns sapos, até elefantes, para manter a paz. A paz de espírito vale muito mais do que ir para casa se sentindo vitorioso em um debate, em um diálogo, em uma briga. Precisamos nos tornar como crianças. Mas eu gosto desse texto porque ele continua dizendo assim. Verso 6 diz assim: mas aquele que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se atirasse nas profundezas do mar. Olha que texto! Você sabe o que é uma pedra de moinho? O quanto pesa uma pedra de moinho? Pois deixa eu dizer para você. Uma pedra de moinho, ela pesava em torno de 400 quilos. Era uma pedra que ficava, ela era redonda assim, geralmente com um orifício no meio onde era colocado o trigo ou o grão que fosse moer, e um boi ficava rodando aquela pedra ali para que moesse o trigo, moesse os grãos. 400 quilos? Imagine você em um navio e amarrado aqui na corrente, com uma corrente assim, um negócio assim de ferro preso aqui, e a outra ponta lá amarrada nesta pedra enorme de 400 quilos, e um grupo de homens foram lá empurrando aquela pedra e jogando no mar. E você preso na pedra. Você subia quando? Nunca mais. 400 quilos no seu pescoço, pulando no mar, você não sobe nunca mais, só na volta de Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, é melhor você cometer suicídio do que você fazer uma criança errar o caminho. A propósito, esse é um tema bem interessante, né? Será que todo suicida está perdido? Toda pessoa que comete suicídio não vai para o céu? Nós teremos muitas surpresas no céu. Haverá pessoas que cometeram suicídio lá. E algumas pessoas têm essas dúvidas, né? A gente pode gravar um vídeo depois sobre este assunto. Se você quer, escreva aí nos comentários que eu vou ver se é um assunto que a turma gostaria de ser um assunto a ser explorado. Bom, voltando para o tema. Jesus diz, é melhor você cometer suicídio. Você vai pagar menos, você vai responder menos diante de Deus no juízo se você fizesse algo desta natureza a você fazer uma criança errar o caminho. Pesado, não é? Pois é. Lições importantes que ficam para nós. Precisamos ser humildes, nos convertendo em humildade como uma criança, porque o céu não é lugar de gente arrogante, orgulhosa e prepotente. E precisamos cuidar das crianças também, porque fazer uma criança errar o caminho é melhor cometer suicídio a fazer isso. Que Deus abençoe você, espero que tenha gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.